A prostituição no Brasil é uma atividade profissional, reconhecida pelo Ministério do Trabalho, que não possui restrições legais enquanto praticada por adultos. Não só adultos como crianças se prostituem. No país, o turismo sexual é um problema apontado tanto pelo governo local quanto por órgãos internacionais. Problema que atinge mais de 1.000 municípios e cerca de 500 mil de crianças em um levantamento de 2005. Desde 2004, o crime de prostituição de crianças e adolescentes tem aumentado, o que levou o governo a lançar diversas campanhas contra a prostituição infantil. O relatório de 2010 do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América cita o Brasil como fonte de homens, mulheres, meninos e meninas para a prostituição forçada no país e no exterior. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal divulgado em 2010 aponta a existência de 1.820 pontos de riscos de exploração sexual de crianças e adolescentes no país, sendo 67,5% deles localizados em áreas urbanas. Os locais não necessariamente indicam a prostituição, mas os elementos catalisadores, como bebidas alcoólicas, presença de má iluminação e a escassa atuação dos conselhos tutelares. Às margens da rodovia, alguns bares são considerados pela polícia locais comuns de prostituição infantil. Ônibus, caminhões e veículos pequenos são alvos frequentes de vistorias. Os flagrantes também acontecem. Em 2010, 3 caminhoneiros foram presos depois de serem encontrados na companhia de uma adolescente de 15 anos. Assim como a Transamazônica, a BR-153 e a BR-163 foram mapeadas no levantamento nacional da Polícia Rodoviária Federal, que detectou nestas rodovias cenários propícios à exploração sexual de crianças e adolescentes. A pesquisa aponta o Pará como o primeiro da região norte e o segundo do Brasil na classificação total de pontos críticos para este crime nas estradas federais. Foram identificados 87, atrás apenas do Mato Grosso, que teve 89 pontos mapeados. Sofre muito preconceito, né? Aqui na rua. Porque hoje em dia a população enxerga a gente como uns lixos, não enxerga a gente como um cidadão, não. Enxerga a gente como um lixo, entendeu? Que nem onde por volta aqui desse mesmo horário, teve bem aqui mais de 15 rapazes, cada um com a ripa na mão e querendo me agredir nós aqui sem motivo nenhum, porque nós não fazemos mal a ninguém. Nós estamos aqui trabalhando, não roubando ninguém, né? E nem agredindo ninguém, não. Para o pessoal vir de lá e querer agredir a gente aqui à força. Não chegaram a bater porque a gente correu, né? A gente não espera. Enfrentar mais de 15 homens. Mas se vier só 1, 2 ou 3, a gente enfrenta. Entendeu? E nem já passaram um monte de engraçadinho aqui falando, ai, a bala. Cuidado com a bala, como se fosse um motivo de graça pra eles. Porque pra mim não é uma graça. Isso se prende a tiração, uma falta de respeito contra a gente. Porque a gente se veste assim, gente de sociedade, independente de ninguém. A gente trabalha na rua, nós assistimos tudo da rua aqui. Paga nosso aluguel e se mantém atrás do dinheiro da rua, do programa. E eu falo que eu faço programa, não devo estar ninguém. Você já sentiu medo? Toda hora, todo momento. A gente não espera, né, o que vem desses marginais da rua. Meu Deus do céu, só Deus na casa. E por que você mesmo com medo, você continua? Porque a população não enxerga, que nem eu falei, a população não aceita. A população não dá emprego com travesti. A população não dá um apoio pra gente. A gente tem que se prostituir, porque não é porque a gente quer, é dever da gente, mulher. É dever da gente trabalhar de prostituição. Você sente vontade de sair um dia? É o que eu mais quero na minha vida. Procurar emprego, eu já procurei. Aí pra participação dizer assim que vocês não procuram, nós procuramos emprego sim. Eu peço menor ainda, mas você estuda? Eu estudo ainda, assim, eu fui estupado com 9 anos de idade. Fui estupado com 9 anos de idade. Então assim, é tipo estranho, é como se eu tivesse gostado de ser estupado. Então assim, a primeira vez que fiz um programa na minha vida eu tinha 13 anos. Porque era dinheiro fácil, entendeu? Então eu não tinha dinheiro. Apesar do meu pai é diretor, minha mãe, ela também é diretora de uma escola. Meus pais têm condição, mas pra mim, meu pai não me dava dinheiro, então eu queria meu dinheiro, entendeu? Eu tinha 13 anos, eu era uma pessoa fraca, eu não sabia da vida, mas eu já era gay nesse tempo, entendeu? Então eu continuei, eu tenho 17 anos hoje. Mas tu vive com isso? Não, eu não vivo com isso. Eu faço isso tipo como eu sou quando eu tô precisando, quando eu tô mais precisando, né?
dela, amigo, seu pai também não aceita? Não é sempre, meu pai não me aceita, do jeito que eu sou. Seu pai aqui atualmente. Minha mãe também não me aceita, tanto é que eu tô morando aqui. Eu morava em Fernando de Calajás, eu vim pra cá porque ela não me aceitava. Eles se colocaram pra fora de casa? Meu pai me colocou hoje pra fora de casa. Ele já tu apanhou em casa? Não, eu nunca apanhei em casa porque ameacei ele, botei ele fazer um processo pra ele, como eu já trabalho fora há muito tempo, eu sei como funciona o processo criminal. A prostituição infantil. Quando uma criança ou adolescente se prostitui nas ruas de qualquer cidade em busca de dinheiro, a criança leva a este fim quando é submetida à violência dentro de casa e resolve fugir. Para fugir, essa criança necessita de ajuda de terceiros e faz qualquer coisa para ficar livre de casa e de sua família, se submetendo a qualquer tipo de pagamento. Desse modo, se iniciam sexualmente e posteriormente tornam-se escravas do sexo, para ganharem dinheiro, para comer, se vestirem e principalmente para se drogarem. Normalmente são aliciadas por cafetinas e cafetões, que permanecem por trás da organização, mas há casos de menores que encontram um ponto e ali permanecem para vender seu corpo. Como é que tu iniciou a tua vida na prostituição? Bom, cara, eu comecei meio que, sei lá, meu vizinho me chamou pra gente conversar, e aí rolou, ele me dava presente, eu fui gostando dessa vida, e hoje eu tô aí. A vida é essa, eu fui levando a isso. E depois dele, como é que tu conseguiu se prostituir? Como é que foi? Bom, começou que meus pais não podiam me dar as coisas, não tinham condições. E eu fui meio que me acostumando a ganhar fácil. E gostei, não vou mentir. E até hoje eu tô aí. Que devem é. Os teus pais sabem que tu te prostitui aqui em Marabá? Sim, sabe. Qual a tua idade mesmo? Hoje eu tenho 17 anos. Quando um conhecido ou parente usa uma criança ou adolescente a fim de promover seu prazer, toca a criança para estimulá-la e também coloca a criança para tocar, com o único objetivo de usá-la como objeto de prazer. Crianças agressivas com a família, com dores na genitália, com preocupações precoces relacionadas ao sexo, com inflamações e hemorragias devem ser examinadas, pois estes são os sintomas de uma criança ou adolescente que está sendo ou que foi sexualmente abusada. Que são os prostitutos, as prostitutas, os transexuais e os travestis, né? Esses grupos, eles muitas das vezes ficaram invisibilizados, né? E essa invisibilização gerou e gera ainda muita violência e muita violação de direitos e violação da dignidade da pessoa humana desses grupos que são compostos por essas categorias de pessoas, né? E aí eu penso o seguinte, de que maneira a gente pode desconstruir esse comportamento preconceituoso, discriminatório, que em última análise vai culminar com a violação da dignidade humana. A gente pode, através da norma, né? E que a norma a gente sabe que ela sempre vai estar aquém dos fatos sociais e que, portanto, vai ser muito difícil o poder da pena modificar um comportamento social. Isso é um processo dialético histórico que a gente vem acompanhando e a norma está dentro desse contexto. Mas eu acho que o controle social, as instâncias formais de controle, né? E aí, por instâncias formais, o trabalho na perspectiva do Ministério Público, da Defensoria Pública, elas exercem um papel, né? E há um controle social informal, que eu acho que aí a gente pode trabalhar com mais vagueza para a gente poder dar conta desse fenômeno, né? De analisar e refletir esse fenômeno, porque esse controle social informal é feito na família principalmente, ou a partir dela, não exclusivamente dela. Mas a família é o primeiro momento que a criança e que existe a formação desse controle a partir dos valores que estão postos e inseridos na sociedade. Então eu penso que a família é um espaço onde essa desconstrução deste comportamento
discriminatório e preconceituoso, que em última análise se revela nas próprias instituições, e aí existem casos e casos de policiais que matam travestis, que matam menores, que matam mulheres prostitutas, isso na verdade é um reflexo. De maneira que eu acho que esse controle social informal, ele é onde a gente tem um espaço para poder desconstruir essa ideia. E a gente desconstrói essa ideia formando pessoas que já tenham um compromisso de respeito ao outro e de respeito às diferenças. E esses grupos sociais, eles não podem mais ser invisibilizados dentro da sociedade. Então eu penso que esse é um canal ou um ponto de partida dentro de outros tantos que a gente pode trabalhar a desconstrução desse preconceito que, em última análise, fere e viola a dignidade da pessoa humana, sobretudo das pessoas que compõem esses grupos em específico que tu estás fazendo o teu trabalho. Eu não poderia tratar da temática de direitos humanos e a necessidade de proteção no sistema jurídico brasileiro sem que a gente fizesse uma digressão histórica para a Declaração de 1948. Né? Essa declaração, na verdade, ela é um marco. Ela traz uma grande, digamos assim, uma grande renovação no mundo, no sentido da proteção ao ser humano, no próprio sentido de ele existir como homem, como ser, como personalidade. E por que a Declaração de 1948 é tão importante? Porque, na verdade, após o nazismo, tomou-se conhecimento, o mundo todo percebeu que as normas jurídicas no âmbito nacional, elas não necessariamente seriam suficientes para proteger o ser humano. As atrocidades que o nazismo perpetrou contra milhares de judeus, ciganos, homossexuais, revelou que era necessária a criação de outras normas mais amplas de cunho internacional que conseguissem coibir essas atrocidades contra a humanidade. Então a declaração, ela na verdade, ela não foi ratificada por todos os países, mas ela cria uma proposta de universalização desse direito, né? E a partir daí, os países vão assumindo a responsabilidade e inserindo no seu sistema jurídico a necessária proteção e a obrigatoriedade de proteção dos direitos humanos. E o que é, efetivamente, o que objetiva essa proteção? Na verdade, quando você fala de direitos humanos, você fala de um conjunto, digamos, de um plexo de direitos, de dimensões que precisam ser garantidas pelo Estado para que o ser humano tenha autonomia. É preciso entender que a teoria dos direitos humanos está calcada na dignidade da pessoa humana. É o ser humano, pelo que ele é, pela sua qualidade inerente, pela sua particularidade, pela sua singularidade, que justifica todo o sistema de proteção internacional dos direitos humanos e é o que justifica a existência da proteção no nosso sistema jurídico. Se nós formos ler a Declaração de 1948 e se nós formos ler o nosso capítulo dos direitos e garantias fundamentais, o nosso artigo 5º, o nosso artigo 6º, nós vamos ver ali expresso todos aqueles mandamentos, todas aquelas diretrizes que foram criadas durante a Declaração de 1948. É preciso que se diga que por detrás de toda a fundamentação legal da teoria dos direitos humanos existe uma fundamentação filosófica. Eu acho que isso é o mais importante. Ninguém entende direitos humanos, a teoria dos direitos humanos, se não entender a perspectiva filosófica que dá vigor a essa teoria. E qual é essa perspectiva? O homem, ele só tem dignidade se ele tiver autonomia. O que significa autonomia? Significa perspectiva de valoração, de planejamento. Eu me contextualizo no presente, vejo o meu passado e vislumbro o meu futuro. É a ideia de ser pensante e atuante que tem liberdade de desenvolver as suas amplas potencialidades. Quando isso não ocorre, quando alguém ou um grupo impede, seja por quais tipos de ações, esse tipo de a própria autonomia, nós temos uma violação aos direitos humanos. Essa pessoa está vulnerável, que é outro termo básico, chave para a gente descrever e
tipificar o que significa uma agressão aos direitos humanos, né? Uma pessoa que sofre qualquer agressão, seja de ordem física, psicológica, moral, ela tem limitada a sua autonomia, seja por um espaço temporal curto, seja de uma forma prolongada. Exemplo, uma mulher casada há 20 anos com o marido, né, que a violenta fisicamente, psicologicamente, que a denigre perante a sociedade, essa pessoa ela está completamente desprovida da sua autonomia enquanto ser humano, a sua dignidade está violada, né? E aí o Estado precisa agir, seja por meio de políticas públicas, seja por meio da interpretação dos textos legais e constitucionais, o Estado precisa agir. Dito algo em torno da fundamentação filosófica e histórica, eu preciso falar que foi exatamente em função da Declaração de 1948, da influência enorme que teve sobre o nosso sistema jurídico, eu posso falar então que o nosso texto constitucional, ele traz como cerne, como princípio estruturante, o princípio da dignidade humana, né? É a dignidade humana que lastreia o nosso sistema jurídico e que produz, impulsiona uma nova interpretação do nosso sistema jurídico. E é a partir da dignidade humana que eu preciso ler a questão da sexual de crianças, né? E também da exploração sexual de maiores. A gente sabe que o Brasil é sede do turismo sexual, e isso só acontece porque nós temos pessoas vulneráveis. Essas pessoas, antes de sofrerem a violência sexual, elas já sofrem uma vulnerabilidade social pela pobreza e pela miséria, né? Elas já estão de antemão sofrendo com a falta da sua autonomia, com a falta da sua dignidade, né? E a prostituição, seja infantil, seja de maiores, forçada, ela realmente é uma das mais graves violações dos direitos humanos, exatamente porque a pessoa não pode deliberar sobre o uso do seu corpo. Ela não pode deliberar sobre quando, né, para uma pessoa maior de idade, com quem ela quer ter relações sexuais, quando, como, onde, né? E quando a gente leva esse cenário de exploração sexual para infantil, é de uma hediondez, é um pecado que são questões como essa que o Brasil precisaria ter maior fiscalização e maior políticas públicas para, primeiramente, retirar essas crianças do estado de vulnerabilidade social que se apresentam, para depois a gente dizer, ok, né, vamos garantir o mínimo para essas crianças para que elas jamais precisem estar expostas a esse tipo de atividade, né? Sim, a infantil ela precisa ser combatida, a exploração sexual de maiores também, até porque são questões que atingem o âmago da dignidade humana. Tem um autor que eu queria citar para vocês, que ele diz o seguinte: o livre desenvolvimento da personalidade adquire sua substância quando a ordem constitucional cria um compromisso social tendente a pô-lo a serviço daquilo. Ou seja, eu não posso falar de dignidade humana se a minha ordem constitucional não se torna eficaz, se ela não tem penetração na sociedade e se ela não consegue realmente concretizar o desenvolvimento da personalidade. Uma criança que sofre com a exploração sexual, ela sequer tem chances de desenvolver a sua dignidade. E por isso precisa ser combatido.